pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para nossa aula de estágios da Receita Pública. Agora a gente vai falar sobre o lançamento, que é o primeiro estágio da execução da Receita Orçamentária. Então vamos lá. O lançamento, pessoal, nós temos previsão dele na 4.320 e no CTN. Eu trouxe aqui esta previsão do CTN só para a gente ter uma noção que isso também está previsto lá, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui rapidamente. O lançamento, no artigo 53, o lançamento da Receita é ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta pessoa. Então, veja, são três situações que nós temos no lançamento. Nós temos a verificação do crédito da Fazenda Pública. 2, identifica a pessoa que deve esse crédito. E 3, inscreve o débito. Porque é um crédito que a Fazenda Pública tem que receber, a pessoa está devendo, então a gente escreve o débito, ok? Ótimo. No CTN, gente, o que nós temos lá? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Aqui vocês não precisam decorar isso aqui é do CTN, isso aqui é tributário. Mas é só para vocês verem que lá nós também temos o lançamento desse crédito, né? Que vai também ser inscrito como um débito. Mas lá, gente, o foco é matéria tributável, tributo devido, ok? Aqui nós temos aí o lançamento das receitas orçamentárias. O artigo 52, pessoal, são objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Então aqui, esse artigo ele é muito importante, muito, porque ele tem sido cobrado em prova ultimamente. Às vezes vem cobrado de uma forma errada, as pessoas têm que recorrer e aí eles alteram, tá? Teve alteração recente disso aqui, foi Banca Sebrasp, CESP, porque eles falaram que só percorria o estágio do lançamento os impostos diretos. E aí as pessoas recorreram e falaram assim, não, veja bem, nós temos o artigo 52 que diz expressamente que também são objeto de lançamento qualquer renda que tenha vencimento em lei, regulamento ou contrato. Isso aqui pode ser objeto de lançamento de acordo com a 4.320. E também nós temos a contribuição de iluminação pública, que está na origem contribuições. Então, dentro do direito financeiro, né, dentro de administração financeira orçamentária, eles cobraram dentro de uma prova de AFO um entendimento lá do Código Tributário, né? Então, você veja, aqui a gente tem a opção, a gente tem essa possibilidade de ter um lançamento de outras rendas, com vencimento em lei, regulamento ou contrato, e a contribuição de iluminação pública, ela não está dentro da origem tributária. Ela está dentro da origem contribuições. E ela não é considerada um imposto, um tributo para o direito financeiro, para a administração financeira orçamentária. Ela é considerada uma contribuição e ela também é objeto de lançamento. E aí a banca alterou o gabarito, disse realmente temos outras possibilidades de lançamento e aí, pelo que eu me lembro, alterou de certo para errado. Acho que foi isso. Ou anulou, mas acho que não. Não anulou não. Não anulou, porque não era uma interpretação difícil, né? Uma interpretação ambígua, não. Era, pelo que eu me lembro, houve alteração mesmo de gabarito. Então aqui, pessoal, faço uma ressalvinha aí para vocês que alguns impostos indiretos também são objeto de lançamento.
Mas para efeitos de prova aqui, a gente vai focar no fato de que quem que sofre o lançamento aqui, quem que é o objeto de lançamento? Impostos diretos e outras rendas com vencimento em lei, regulamento ou contrato. Se a banca te trouxer um casinho de que havia uma verba acordada num contrato com a administração pública, o particular não pagou aquela verba, isso pode ser lançado. Por quê? Porque isso estava com vencimento determinado num contrato, por exemplo, e não foi pago. Então, dá para ser lançado sim de acordo com o 52, ok? Então tá, então é isso com relação a este dispositivo. E obviamente que aqui, quando ele traz que são objetos de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato, a contrário senso, a gente entende que algumas receitas não percorrem esse estágio, né? Por exemplo, uma doação recebida, quando o poder público recebe uma doação em dinheiro, por exemplo, ele não lançou isso. Ele simplesmente arrecadou e recolheu, mas não foi lançado, tá bom? Então, nós temos aí situações em que pode haver, sim, arrecadação de uma receita sem o lançamento. A exemplo de uma doação recebida em espécie. Ok, gente? Então, ótimo. Nós temos, gente, 3 modalidades de lançamento tributário. Prefiro falar, né, sobre isso aqui com vocês, porque vai que vem na prova. Dizendo, nem cobrando assim o teor desse lançamento aqui. Porque, veja, tudo do CTN. Tudo do CTN. 147, 149 e 150 CTN. Só que, como tem uma relação com a parte nossa de lançamento, é interessante que a gente fale, ok? Então, vamos lá. O lançamento por declaração ou misto, ele é aquele feito pela autoridade administrativa em face de uma declaração fornecida pelo contribuinte ou responsável que prestou uma declaração com informações a respeito da matéria tributável. Aqui, quais são os nossos exemplos, gente? Aqui a gente tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. E nós temos também outro exemplo, que é o Imposto de Exportação, que a pessoa declara aquilo e essa declaração fornecida, ela é base para tributação. Isso aí vai ser um lançamento por declaração. O lançamento por homologação ou autolançamento é aquele que ocorre quando a legislação atribui ao contribuinte ou responsável o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, sem necessidade de prévio exame pela autoridade administrativa. E, posteriormente, essa autoridade vai homologar ou não aquele lançamento. Então, veja, aqui nós temos Imposto de Renda, ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E, né, temos aí essa situação de que um sujeito passivo, ele vai antecipar o pagamento do tributo sem esse exame da autoridade administrativa. Depois é que a autoridade administrativa vai analisar, ver se está tudo correto e vai homologar esse lançamento ou não, ok? O lançamento de ofício ou direto, ele acontece quando tributos que têm como fato gerador uma situação cujos dados constam dos cadastros fiscais, de modo que basta a autoridade administrativa consulta esses registros para que tenha em mãos os dados para a realização do lançamento. Quem que a gente tem aqui, gente? IPTU, IPVA, os autos de infração. Tudo isso daí, eles não dependem da gente para fazer. Simplesmente, eles vão lá no sistema, abre lá o sistema e lança isso aqui que ela deve de IPTU, isso aqui que ele deve de PVA. É isso, né? E é uma tristeza, porque agora, em janeiro, agora no começo do ano, a gente vai ter que pagar esses impostos, né? Que dor no coração, né, gente? Não sei se vocês sentem essa dor também, mas eu fico tão triste de ter que pagar, assim, esses impostos tão altos e não ver o retorno, né? Um desabafo aqui, triste na minha vida.
a gente não vê o retorno. É muito triste isso. Eu sempre falo lá na minha casa, se a gente pagasse essas taxas altas de impostos, né, esses valores altos de impostos, se a gente pagasse isso e visse o retorno disso, visse escolas maravilhosas sendo construídas, hospitais maravilhosos, pessoas sendo bem atendidas, né? Se a gente visse isso acontecer, a gente pagava com gosto. A gente pagava com gosto. Agora a gente não vê. É o povo enriquecendo às nossas custas, né? Os corruptos. Então é muito triste, muito triste. Tanto que eu sempre falo, né? Eu achei que eu ia mais estudar tributário. Foi uma das matérias que eu mais odiei na minha vida. Porque eu me sinto, assim, assaltada pelo direito tributário. Desabafo feito, vamos voltar aqui. Terminamos essa parte de lançamento. Falei só para vocês que isso aqui é bem do tributário, mas como nós temos essas 3 modalidades, vai que isso aqui cai numa prova um pouquinho mais pesada, às vezes até uma prova, por exemplo, para Tribunal de Contas, para algum cargo que cobre tanto tributário quanto direito financeiro. Aí mistura essas 2 matérias e cobra na tua prova. Não tem problema nenhum, pode cair tranquilamente, tá bom? Então, era isso sobre lançamento que nós tínhamos que falar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre arrecadação. Beleza, gente? Até!